cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Vamos tomar nossas Bíblias para abrirmos para Isaías 52, a partir do versículo 6. Isaías 52, 6, 7. Amém? Isaías 52, 6 e 7. Amém? Diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que eu sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são os montes dos pés, que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus aplique essa palavra em nosso coração. Portanto, vamos louvar agora com o hino 15. E essa palavra nos inspirou, assim, nos iluminou a colocar o nome desse templo. Boas Novas, né? Partiu exatamente daqui, desse texto maravilhoso, né? 15. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, porque assim que Jesus morrendo seu sangue por nós derramou,
trono, Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todo louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. A crer nos convida ao ato de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, abrindo-lhe a glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos veio. Amém. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Então, nesse momento também nós vamos orar, agradecido a Ele por muitas bênçãos recebidas. Não somos nem dignos, né? E 18 anos já, 19 anos que estamos servindo a Ele, né? Este lugar junto com os irmãos, né? E o Senhor tem sido fiel em todos os momentos da nossa vida, tem sido o único digno de louvor e glória em nossas vidas. Então, vamos orar e também orar pelos irmãos, alguns que estão enfermos, outros que estão agradecendo porque já estão melhor, né? E se alguém também tem algum pedido de oração ou agradecimento, esse é o momento para nós fazermos, né? Agradecer a Deus pela vida de Júlio César, que já fez anos essa semana, né? Marido de Jailma, e também filho de Juliana, né? E também por Lina estar aqui com a gente, né? Desfrutando dessa graça juntamente com a igreja hoje, né? E agradecer também por Sheila, por Joãozinho, que ele fez uma cirurgia, pequena cirurgia, né? Está bem, está em casa, né? E agradecer a Deus também, aliás, pedir pela irmã Josi, que ela está com a garganta inflamada e gripada muito fortemente, né? Tanto ela como a criança e Valdo também, com Valdo. Então vamos orar pela casa dela, né? Orar pela recuperação da saúde dela também, né? Algum outro irmão também teria um motivo? Boa noite. Enfim, vamos orar pelas pessoas que estão passando por essa dificuldade que é a Covid, né? Tem hospitais lotados. Sim. Albaniza, né? Albaniza. Vamos orar por ela, né? Também agradecendo a Deus, pedindo a Deus que Deus tire a situação. Também temos a mãe do pastor Luiz Pereira, Luiz lá de Pacifica. Ela está também, estava numa situação difícil, está melhor, né? Vou agradecer por Clodoaldo e Ângela também, que nós oramos aqui. Clodoaldo e Caio, que estavam doentes, chikungunya, né? Agradecer a Deus também pela saúde dele. E pelos parentes da irmã Cristina, né? Familiares dela, Detinha, por Aninha, né? E pelas pessoas que estavam enfermas lá na família, né? Vamos orar. Padre Deus, querido Pai, nós somos gratos, muito gratos mesmo. Pois um coração alegre e grato, a Bíblia diz que formoseia o rosto. E a nossa alegria é estar aos teus pés, estar na tua presença, como disse o salmista, buscando a tua face continuamente. Nos ajuda, ó Deus, nessa carreira cristã, juntamente com nossos familiares e a igreja, a passar por esse momento tão turbulento, tão difícil, Senhor.
Obrigado, meu Deus, pelos irmãos que puderam chegar aqui, tiveram a alegria, a satisfação de estar na casa do Senhor, ainda que poucos. Oramos por outros que que não tem mais aquele amor, aquela paixão de estar na presença de Deus, de estar buscando o Senhor. Sabemos que muito ao longo desse período já esfriaram, já deixaram o amor esfriar. Mas tem misericórdia, porque essa é uma fase muito negativa, Senhor, para a tua igreja, para o teu povo. Mas para ti, tu sabes o que vais fazer. Nós apenas esperamos pela tua vontade, pelo teu querer. Seja Deus com as pessoas enfermas, principalmente a mãe do pastor Luiz, Deus, da senhora lá em Pernambuco, que o irmão Clínio pediu oração, Senhor. Oramos por Josi, pelo esposo e pela filha. O Senhor esteja restaurando a saúde dela. Obrigado também pela recuperação de Clodoaldo, Caio, Senhor, continue abençoando o irmão, seu filho, a sua esposa, o seu lar. Também pelos parentes e familiares da irmã Cristina, Avelino lá em Santa Cruz, Senhor. Sua mãe, sua irmã, suas irmãs, Mandetinha e Aninha, ó Pai, e os seus parentes e familiares. Agradecemos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem feito grandes coisas em nossas vidas, nos livrando desse mal que está no mundo. Obrigado, meu Deus, por James, que passou o dia com a gente, ontem e hoje, e voltou para casa com a sua esposa. O Senhor continue abençoando a vida dele, sua esposa e seu lar. Também te agradecemos por Sheila, pelo exame que ela fez essa semana, e também pelo esposo, pequena cirurgia. Também por Ricardinho, que estava com um problema nas costas, que agora está tomando um remédio e que está melhorando, Senhor. Pessoa dos demais filhos, e a Sarinha, para que possa ser ensinada crescendo nos caminhos do Senhor. Oramos pelos nossos jovens, adultos, adolescentes, ó Pai, pela tua igreja de modo geral, pela tua santa palavra que vai ser pregada e ensinada logo mais. Nós te damos graças por tudo nessa noite, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais um coro. Agora dessa vez eu vou chamar a irmã Silva, juntamente com Kiara e Júlia, para louvar. Cantar os corinhos das ofertas e depois pode escolher outro, viu?
Muito bem, nós vamos também agora a participação das irmãs, né? Se 3 irmãs quiserem me louvar, né? Fica à vontade aí, as irmãs da sociedade, né? Passando em termina. Vem pra cá, vem mais pra cá. Silvia, vem mais pra cá, ó. Mais pra cá. Cadê o seu cantor? Dá pra ver, não, Silvia? Dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Deus são os meus poderes, minha vida, e tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Bem, vamos chamar os homens também para louvar? O cântico? Homens. Vamos louvar.
trazer a leitura da palavra e a pregação. Uma boa noite a todos. É bom estarmos reunidos. Nem todos podem chegar, né? Devido a essa situação que todos nós já sabemos, temos ciência. Mas estamos. O bom é que nós temos uma parte da igreja e os irmãos que estão aqui têm compromisso com a obra de Deus. Os também que estão em casa também têm, com certeza. Mas nem todos podem estar vindo. É uma atitude sábia, uma atitude de prudência. E resta a cada um de nós deixarmos Deus trabalhar em nossas vidas. O mais importante é isso, nós deixarmos Deus fazer a obra dele no nosso viver. Amados irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus nessa noite, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6 dessa carta endereçada aos Romanos. E nessa noite nós queremos pensar com a igreja, nós queremos pensar com os amados irmãos que estão aqui presentes, mas também para você que está acompanhando na sua casa, quem sabe no conforto da sua sala, no quarto, ou mesmo você esteja na cozinha fazendo alguma tarefa, mas está aí com o telefone ligado, participando desse culto, adorando a Deus também conosco. Enfim, onde você estiver, que a palavra de Deus tenha esse espaço para trabalhar em nossas vidas, na sua e na nossa vida também. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 13 dessa carta, esse primeiro parágrafo, até o 14, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Amado Deus, agradecidos pelo momento juntos, agradecidos pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, e nós
orarmos, nós chegarmos na tua presença e compartilharmos da mesma. Aproveitamos, Deus, esse momento agora em oração. Me veio à mente a mãe, a sogra do irmão Júnior Basílio, lá em São José de Mipibu. A sogra dele está enferma, Pai. Não é a doença, o Covid, eu não sei a doença, mas a esposa do irmão pede pela sua mãe. E nós, como igreja, nós oramos, Pai. A tua palavra manda a gente orar uns pelos outros. E em nome de Jesus nós estamos aqui. Fazendo assim, em nome de Jesus, amém. Ó Deus, nós estamos também nessa situação tão delicada. E nós podemos, apesar de todas as lutas, nós podemos abrir a tua palavra. E nós encontramos refúgio nela, nós encontramos encorajamento nela. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, eu achei interessante do capítulo 1 em diante, o capítulo 1 ele faz aquela abordagem tão intensa, mostrando a natureza do ser humano, a escolha que eu e você deliberadamente tomamos, fazemos e adotamos como padrão de vida. E na maioria das vezes, nós não sabemos as consequências que esses atos trarão, mas assim, enfrentamos por causa da natureza pecaminosa. Em tantas outras, nós fazemos a escolha pelo pecado, sabemos que estamos em uma atividade pecaminosa, sabemos que estamos numa prática pecaminosa, mas ainda assim, conscientes de que estamos nessa prática, ainda assim, prosseguimos nela, sabendo das consequências, sofrendo, como muitas e muitas pessoas sofrem as consequências do seu pecado. A palavra de Deus diz: do que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então nós vemos pessoas se queixando de problemas e problemas, e eles sabem que a origem desse mal, eu não estou falando agora a doença, o Covid, mas a origem do mal que o cerca, que o oprime, que o persegue, a origem, o fundamento desse mal é a sua escolha pecaminosa, são os seus atos. Mas ainda assim, o ser humano, ele segue com a sua meta, fugindo de Deus. No capítulo 5, dessa mesma carta, eu acho interessante quando diz o texto sagrado, diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo, nesses capítulos aí, do capítulo 1 até o capítulo 7, ele vem tratando intensamente disso. No capítulo 8, ele vai falar de algo tão grande, que é algo que nos separa no amor de Deus. Será que a morte é a tribulação, a angústia ou a perseguição? Mas não é o ponto que nós queremos. Nós queremos pensar com a amada igreja nessa noite, é pensar as escolhas que nós tomamos. A palavra de Deus, ela é bem clara, que diz: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. O pecado é uma grande realidade. A gente percebe isso. E a Bíblia é tão clara quanto isso, que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor esfria, e você sabe que por abundância do pecado, a sociedade que nós estamos vivendo, a própria natureza sofre, geme. A palavra de Deus diz que a natureza geme pelas nossas escolhas pecaminosas. Estamos vendo claramente isso. A palavra de Deus, ela faz muita referência acerca disso. Ela diz que viria dias em que filhos matariam pais, pais matariam filhos, onde as pessoas violentariam umas às outras. Isso não é de agora, a gente sabe disso. Moisés conduzindo a nação no deserto, Moisés foi
muito claro na sua pregação. Deus deu a palavra a Moisés, e os amados irmãos, a igreja sabe disso, que a nação fazia escolhas, as suas escolhas para se afastar de Deus, as suas escolhas pecaminosas, viriam as consequências, elas viriam as consequências dos seus atos, viriam. Muitas e muitas vezes os profetas, Moisés e tantos outros juízes, clamavam a Deus, Deus lançava a sua misericórdia, mas o homem, ele se afastava de Deus. Mesmo Moisés, Deus tendo instituído a lei para que a nação pudesse ter uma carta para se guiar, e aí vocês sabem do peso que teve isso, era olho por olho, era dente por dente, e assim a coisa era muito bruta mesmo. Alguém furava o olho do outro, teria o seu olho furado. E quando alguém fazia um mal, matava o outro de uma maneira que não foi nada proposital, vinha também as consequências. Essa pessoa seria tirada daquele meio, iria agora para uma cidade de refúgio. Ficaria assim. Mas o pecado é essa grande realidade. E nós estamos tratando agora com o povo de Deus. Nós, igreja, nós que declaramos que fomos lavados, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós que temos experimentado a bondade de Deus dia após dia, nós temos experimentado isso, nós temos visto como Deus é bom. Mas observe que mesmo experimentando dessa graça abundante em nossas vidas, mas eu e você fazemos as escolhas, e essas escolhas são pecaminosas, e elas consequentemente nos afastam de Deus e da luz. Deus é a luz. Quando eu digo nos afasta de Deus e da luz, é todo aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e está andando na luz, consequentemente logo, a pessoa que está no pecado, ela vai ficar afastada, ela não vai querer estar perto dele ou dela que está andando na luz. Para quê? Por quê? Para que as trevas que existem nela não sejam manifestas, diz a palavra de Deus. Meus amados, aqui é uma palavra para nós. Essa palavra, ela tem tudo a ver para você e para mim. Contigo também, para você e para eu também. Essa palavra, ela tem esse poder de trazer esse confronto, mostrando que nós, o pecado, o texto diz que ele não terá domínio sobre nós. O pecado na vida do crente, ele deve ser algo assim, é como a própria palavra diz mesmo, é você errou o alvo. Pecado é a palavra pecado, hamartia, a ideia dessa palavra é isso, é de alguém que está atirando, de um atirador, e ele erra o seu alvo. E ele fica frustrado porque ele tem convicção que o alvo era aquele, ele teria que acertar. O seu propósito era acertar o alvo. E agora ele erra esse alvo. Então, o pecado na vida do crente não deve ser a prática, mas deve ser a exceção. Não deve ser algo diário, não deve ser algo cotidiano. E até a palavra de Deus ela é muito clara quanto a isso. Quanto a nossa escolha pecaminosa. E aí a gente vai perceber o seguinte: a palavra de Deus diz que quando um homem que foi lavado, que foi justificado, segundo Paulo disse em Romanos capítulo 5, para um homem que foi declarado justo, para o ser humano, homem ou mulher, que teve agora o seu nome escrito no livro da vida, a palavra de Deus diz que para essa pessoa ela vai pecar. Com certeza vamos pecar.
mas está na prática do pecado, não deve ser a nossa meta. E nós observamos dentro desse ponto que Paulo também vai chegar lá aos Tessalonicenses e ele vai deixar claro que o pecado, tendo permanece em nossas vidas, nós vamos ter agora a mente cauterizada. Nós vamos perder a sensibilidade espiritual. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: e não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado. E quando ele diz aí em 4:30 desse texto, ele tinha falado sobre a mentira, sobre a avareza, sobre a feitiçaria, sobre a prostituição. Ele tinha falado sobre uma diversidade de pecados. E ele vai chegar a dizer, ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós percebemos na vida cristã que quando um crente, quando uma pessoa que foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro, uma pessoa que conheceu o dom de Deus, quando ela vai estar na prática do pecado, ela vai começar a esfriar espiritualmente. Esse esfriamento espiritual é isso mesmo, que até a carta lá aos Tessalonicenses, ele vai dizer: e não extingais o espírito. A palavra ali, extinguir, a ideia dela é de apagar, como uma ação do corpo de bombeiro, de um incêndio. Então o Espírito Santo na vida da gente, ele, com certeza, ele se entristece. E aí Paulo, é claro, quando diz isso lá em Efésios, ele diz que o Espírito Santo, ele se entristece quando um crente, ele está na prática do pecado. O Espírito Santo, ele revela isso. O crente, no início da sua prática pecaminosa, ele vai demonstrar isso. Mas na medida em que ele vai se apropriando, deixando o pecado, onde a Bíblia diz que o pecado não deve ter domínio sobre nós, e quando um crente começa a deixar, fazer contrário àquilo que Deus diz, aí a Bíblia diz que ele está extinguindo o Espírito Santo. Isso quer dizer que o Espírito Santo habita nele e nela, habita em mim que crie. No dia em que eu criei em Jesus Cristo, no dia em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim, e a Bíblia chama esse ato de selo do Espírito Santo. O selo como uma garantia de que a nossa pátria é a celestial. O selo é isso. O selo é uma garantia de que nós somos também propriedades agora celestiais. O selo vai identificar essa propriedade e vai identificar a origem para onde nós iremos. Nós continuamos selados pelo Espírito Santo, mas nós vamos continuar uma vida apagadas. Uma vida apagada. Lembra quando Paulo disse lá aos Tessalonicenses: e não extingais o Espírito. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo, para você que creu, está em você. Mas o que vai estar acontecendo? O Espírito Santo, ele não vai ter mais ação na sua vida. Ele é Deus? É uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo é. Mas no lugar que ele está habitando, está sendo dominado pelo pecado. E esse domínio do pecado nesta vida vai refletir que a ação inoperante do Espírito Santo. E aí cabe o que? A mim e a você. A cada um de nós, é buscar a presença de Deus. Aí nós trabalhamos agora na contramão, em uma outra via, a via de buscar a santidade. Lembra que nós fomos salvos para isso, para a glória de Deus, para que nós o glorifiquemos todos os dias. Paulo também, escrevendo a sua carta, ele vai deixar claro que o pecado, além disso, uma vez que um crente ele continua na prática do pecado, ele está mais uma vez crucificando a Cristo e o expondo à vergonha.
isso em Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 6 dessa carta, o autor aos Hebreus, ele revela isso. Uma vez que uma pessoa salva em Cristo, ela está não está deixando Deus trabalhar em sua vida, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não está deixando o Espírito Santo dominar a sua vida. Lembra quando Paulo também diz aos Efésios no capítulo 5, enchei-vos do Espírito, quer dizer, sejais dominados pela ação do Espírito Santo. Quando uma pessoa salva não deixa o Espírito Santo dominar a sua vida, logo ela vai apagando a ação do Espírito Santo de Deus e o esfriamento vai acontecendo gradativamente. Como? Não tem prazer de caminhar para a igreja. Não é só a igreja, esse espaço físico, mas toda e qualquer reunião que a igreja promova, qualquer encontro que a igreja promova, que a luz, que Deus esteja reunido com o seu povo. Lembra que a Bíblia diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. Então, quando o crente ele não está vivendo nesse propósito de Deus de santidade, está tendo a sua vida dominada pelo pecado, ele vai esfriando e ele perde, uma das coisas que ele perde o prazer de estar na igreja. Na igreja, no local físico aqui, ou onde a igreja estiver. E, consequentemente, observe agora, vê se a palavra de Deus não está se cumprindo do jeito que eu estou anunciando, como ela declara. Perde desejo de vir à igreja. Começa a substituir as suas amizades. Lembra que uma vez que nós estamos, o pecado a gente sabe que ele não deve ter domínio sobre nós, é a palavra de Deus que está dizendo claramente acerca disso. Veja a partir do versículo 10 aí, ó. Pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a vive para Deus, no versículo 10, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então perde esse prazer de estar na igreja. Começa esfriando. As amizades, elas agora são mais uma vez substituídas. O seu ciclo de contato eram pessoas crentes. Eram jovens crentes, eram senhoras crentes, eram homens crentes, idosos crentes, e agora você começa a substituir. E dá uma justificativa para isso. Você começa a dizer, mas fulano de tal não é crente, mas ele tem um comportamento melhor do que alguns crentes. Já ouviu isso? Já ouvi. É verdade isso? É verdade isso. Não deixa de ser verdade. O que essa pessoa a argumentação que ela está expondo para justificar o seu esfriamento é mais do que verdadeiro. Mas a palavra de Deus, ela argumenta e ela sustenta a ideia de que é no meio do povo de Deus, que é no meio da igreja, que eu e você somos trabalhados também. Nós somos moldados de glória e em glória no meio do povo de Deus, nesse contato de um com os outros. Lembra que a Bíblia diz que a gente deve orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Lembra disso? Fazei o bem uns aos outros. A Bíblia está se referindo claramente, esses textos, a ênfase é o povo de Deus, mas o esfriamento, porque a prática do pecado fez com que o Espírito Santo ficasse extinguido ou apagado nessa vida. Ele ou ela não perdeu a salvação, mas a Bíblia diz que essa pessoa passou a perder a alegria da salvação, a alegria que ele declarava de ser um crente, de ser um salvo em Jesus Cristo. O esfriamento espiritual, porque esse
corpo agora, esse cálice agora, como Paulo disse, ele foi cheio, não do Espírito Santo de Deus, mas ele está cheio pelo pecado que está tendo domínio sobre ele. Então, Paulo faz uma ênfase agora para nós, a sua observação é, nós morremos para o pecado. Uma vez mortos para o pecado, a gente tem que ter a clara ideia, a clara convicção que esse pecado não deve ter domínio sobre nós. Sou eu e você que devo ter domínio sobre ele. Sim ou não? O Bispo Macedo. Sim ou não, né? Então não é o pecado que vai ter domínio sobre eu, mas eu que terei domínio sobre ele, diz a palavra de Deus. Então, o que acontece? Por exemplo, eu chego a uma situação ontem eu passei por isso, eu estava lá no celular, de repente aparece um vídeo, aquelas coisas sem futuro. Exemplo, um Zelezinho da vida. Você está na pandemia sem fazer nada e um Zelezinho da vida aparece. Um prato maravilhoso. Você vai dar boas gargalhadas, tem situações que tem, mas é um entretenimento cheio de pornografia, cheio de insinuações, cheio de conceitos e valores que são adversos, contrários aos princípios da eterna palavra de Deus. Isso eu estou me referindo agora para essa geração da nossa faixa etária, 50 para cima. Isso aí a gente curte. A gente não tem mais aquela ideia que a galera que está aqui de 14, 16 anos tem. É outro perfil. Eles já vão querer aquele negócio das Playboy, aquele negócio de poucas peças, pouco tecido no corpo. Eu não vou ser tão claro, mas dá para compreender aí. Percebeu? Nós, esse público de 50 anos, vai ter essa atração por esse entretenimento que vai ocupar a minha mente, não com valores do céu, mas vai ocupar a minha mente com valores carnais, pecaminosos, e que são valores que são contrários às coisas de Deus. Ontem mesmo a gente estava em casa e um dos vídeos eu chorei quando eu escutei um cabra daquele dizendo que Jesus, eu não vou nem dizer, com G, fazendo questão de declarar que o meu Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Então assim, você sente algo forte em você numa hora dessa, porque alguém está dizendo algo terrível, o inferno se levantando contra Deus. E o que vai acontecer? Um crente em Jesus Cristo, ele vai ter pavor a esses valores, esses princípios, eles esfriam a minha fé, eles denigrem, eles violam os princípios da palavra de Deus. Lembrem, nós morremos para o pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Logo, sou eu, em contrapartida, sou eu e você que deve ter domínio sobre o pecado. Olha, se tem uma situação e eu percebo que não vai trazer glória a Deus, que não vai trazer benefício, a Bíblia diz, fugir. Sou eu. É eu e é você. Somos nós responsáveis para nos aproximarmos de Deus ou nos afastarmos de Deus. Olha o versículo 12 desse texto. O pecado não terá domínio, né? A Bíblia diz aí, foi clara quanto a isso. Considerai-vos mortos. Olha o versículo 12 de 6 de Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que, façais o quê? Obedeçais às suas paixões. As suas paixões. Dizer que o pecado não é bom, isso seria uma incoerência. O pecado, ele é maravilhoso. Mas o pecado, ele traz consequências terríveis. E aí a gente precisa, com a nossa mente iluminada, como nós fomos iluminados, ter a ciência de que é melhor viver para a glória de quem?
de Deus. Então, observe, morremos para o pecado foi a primeira coisa. Observe, nós devemos dominar o pecado. Não é o pecado que vai reinar em nosso corpo, mas é nós que vamos dominar o nosso corpo para não dar ocasião ao pecado. A segunda coisa. E a terceira coisa é a convicção que nós devemos ter, é que o pecado vai gerar um esfriamento e um distanciamento das coisas de Deus. Agora, quando isso acontecer, a primeira coisa que geralmente as pessoas fazem é ficar distante de Deus. Essa semana eu estava conversando com o pastor Júnior acerca disso, né? Nós temos o irmão Clinge. O irmão Clinge, ele tem sido assim uma bênção. Ele tem se esforçado muito no trabalho de Deus, tem ajudado muito ao pastor Júnior, assim como outros irmãos. Estou citando o irmão Clinge agora por uma situação. Mas é bonito a gente perceber que as coisas que o pastor vem praticando, o empenho na obra de Deus, o buscar os irmãos, ele vem imitando também. Teve uma situação, esses 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, difícil com o amado irmão, uma luta grande, o pecado tentando arrasá-lo e dominá-lo e destruí-lo, destruir a sua família. Mas o que acontece? Ao invés dele se afastar, dele se isolar, dele se excluir, e dele começar a justificar, mas os irmãos não me procuram, os irmãos não me dão atenção, os irmãos não me visitam, os irmãos não me acompanham, não me dão uma palavra. Nós ouvimos muito isso. Quantas vezes a gente ouve de crentes situações como essa, para justificar a sua escolha, onde o correto é, eu vou buscar. Eu vou chamar o presbítero da igreja, eu vou chamar o pastor da igreja, eu vou chamar o diácono da igreja, eu vou chamar aquele irmão que é mais próximo a mim, eu vou chamar ele, eu vou pedir ajuda em nome de Jesus. Porque o pecado não deve ter domínio sobre a minha casa, sobre a minha vida. E agora fica para nós esse conselho. Amados irmãos, lembrando o que nós comentamos, a carta aos Hebreus é bem clara quando diz lá que uma vez que nós voltamos à prática pecaminosa, nós vamos estar mais uma vez crucificando a Jesus Cristo. Crucificando como? E o expondo, o texto diz lá, o expondo a vergonha. Na crucificação de Jesus, os irmãos, a igreja lembra, os crentes lembram, que no dia da crucificação a multidão passava zombando e tirando onda com Cristo. Desce da cruz. E ali foi zombaria mesmo, porque naquela cultura, imagina naquela cultura, um homem está nu, e Jesus estava nu. Essa imagem que você tem de um Jesus nos quadros, bem galeguinho, aquela imagem ali é borrada, aquilo ali